Momento do Discipulado. Zelando pela pureza em pecados, para que nós e as pessoas ao nosso redor tenham as bênçãos de Deus. É preciso entender o sentido do pecado para Deus. Para nós pode parecer algo secundário, é uma mentirinha, é um olhar meio maldoso, uma malíciazinha, uma brincadeirinha de mau gosto. A gente minimiza o pecado, acha que o pecado é pouca coisa, não, foi só isso e tal, daqui a pouco é só pedir perdão a Deus. A gente minimiza o horror do pecado, mas Jesus deixou claro a horripilância do pecado para todos nós, quando ele afirmou que nós temos que ser zelosos. Uma palavra mal dirigida a um irmão pode ser suficiente para lançar a pessoa no inferno. Se você chamar um irmão de tolo, de bobo, você já está sujeito ao inferno. Isso já é um pecado suficiente para despertar a ira de Deus. O salário do pecado, todo pecado, é a morte. A Bíblia deixa isso claro. Deus nos quer limpos de pecados. Mas é o que mais a gente faz o dia inteiro, nós e os demais à nossa volta. Por isso, Deus providenciou em Jesus uma fonte que jorra continuamente este sangue para a purificação de pecados. A toda hora, a todo momento, todo dia, nós devemos ir a essa fonte arrependidos para tomarmos provisão para o pecado que nós cometemos. Quem ama a Deus é sensível ao pecado. A pessoa não quer ficar mais com o pecado, a pessoa quer ficar livre dele e se arrepende, chora, se entristece. Como Davi manifesta isso na Bíblia, a gente se entristece pelo arrependimento. Isso Deus quer ver em nós para poder nos perdoar. E perdoados podemos estar debaixo da bênção do Senhor. Nós temos que ensinar aquele que é crente novo que tudo que ele fazia no passado era pecado, mas que agora tem que morrer para aquela velha vida. Ah, não, era só um negocinho ali, uma coisa que eu tinha, uma amizadezinha, uma coisinha. Não é coisinha nenhuma. Pecado é pecado e tem que ser sepultado. Você tem que morrer para o pecado, dizer não a tudo aquilo que não era de Deus que você fazia. Essa sensibilidade ao pecado nos é trazida pelo Espírito Santo. Mas algumas pessoas abafam o Espírito Santo, igual uma tampa de panela ou panela de pressão, para abafar o Espírito Santo. E a maioria dos crentes vive uma vida abafando o pecado, escondendo o pecado, ou pensando que estão escondendo o pecado e que diante de Deus não tem nada. Na verdade, Satanás induz uma teologia evangélica perniciosa, que é o seguinte: o pecado é ruim porque as pessoas vão ver, mas se você conseguir esconder, está tudo bem. Mas e com Deus? Não, com Deus é só pedir perdão. Satanás é mestre dessa teologia, e eu vou repetir, porque é uma teologia praticada nas igrejas pela maior parte dos crentes, que mais ou menos diz o seguinte: você só se preocupa em não pecar na frente dos outros, porque aí vai causar escândalo, vai pegar mal, vai denegrir a imagem da igreja. Então esconda o pecado quanto você puder, não fique contando, não fique falando, mas lá no seu recôndito, no seu íntimo, no seu cantinho, aí você peça perdão a Deus, porque Deus perdoa sempre. Com relação a Deus, é só pedir perdão. E com relação aos irmãos, você procura esconder para não causar escândalo. E a maioria dos crentes, na maioria das igrejas evangélicas, vive assim, um fingimento
de que está tudo bem. Afinal, todo mundo vive uma vida moralmente boa, aceitável, não matam, não roubam, não esganam ninguém, não estupram ninguém, então vai se levando a vida assim, a moral está boa, então eles acham que diante de Deus também é aceito isto. É uma vergonha diante de Deus. Querer esconder o pecado é um fingimento, hipocrisia, farisaísmo diante dos irmãos. E é afronta a Deus, vai ser castigado 2 vezes, por brincar com o pecado e por fingir que as coisas estão bem. O Espírito Santo é que nos convence de pecado e também vai nos convencer da paz de Cristo, resultante da justificação do pecado. Você entende isto? Cada pecado precisa ser confessado. Se você pecar 20 pecados no dia ou 500, vai ter que confessar esse número de vezes arrependido. Desenvolva essa sensibilidade. Mas eu repito, a maioria dos crentes já perdeu essa sensibilidade. Eles não pecam, porque no critério deles, eles vivem uma vida como eles acham que deve ser vivida. É coerente com o que eles pensam. E o que eles pensam é uma meia dúzia de preceitos morais que eles seguem. Não roubam, não matam, não adulteram, não estupram ninguém, então não fazem aquilo, então se dão dízimo, então eles estão bem. E no meu entender estão bem mal, porque são pecadores, fingidos, que não estão perdoados diante de Deus, mas também já não ouvem mais a voz do Espírito Santo, porque eles não querem ouvir a voz do Espírito Santo. Se o Espírito Santo puder falar, vai mostrar os pecados de que eles devem se arrepender, mas eles não querem. Então eles não ouvem a voz do Espírito Santo, já abafaram. A voz do Espírito Santo ficou abafada. Eles não sentem o pecado, eles, em consequência, não se arrependem do pecado e, diante das pessoas, eles vão fingindo que não tem pecado. E é o fingimento de crentes enchendo igrejas com este tipo de vida. Isso é abominação aos olhos de Deus. Nós temos que ensinar ao novo o arrependimento, a sensibilidade para com cada pecado. O sangue de Jesus foi vertido, a morte de Jesus foi necessária por cada pecado que a gente comete e que vier a cometer. Também Satanás introduz uma ideia de um batismo duradouro. Você foi batizado uma vez só, está perdoado de todos os seus pecados passados e ganhou um crédito daqui para frente para perdão eterno. Então o batismo valeu para perdoar todos os seus pecados passados e é um crédito para perdoar os pecados futuros. Satanás é mestre em teologia, aliás, PhD, mais do que PhD, professor de teologia. Essas teologias evangélicas de fingimento, de esconder pecados, isso aí é originário em Satanás e muitos crentes gostam. E ainda Satanás diz, pois religião é na igreja, então vocês só se preocupem com o ambiente da igreja. Se estiver tudo bem ali, todo mundo bonitinho, bem vestido ali na igreja, o culto direitinho, eu não vou me preocupar com vocês. Se a religião de vocês se circunscrever, ficar restrita à igreja, ao salão, ao templo, eu vou deixar vocês, não vou perturbar a vida de vocês, desde que vocês não queiram viver cristianismo aqui fora. Satanás vai introduzindo essas coisas e crentes e mais crentes vão aceitando essas ideias. Essa é a razão pela qual alguém perguntou a Jesus, serão muitos os que serão salvos? Jesus disse, pouquíssimos, porque esse tipo de crente que esconde pecado ou finge não ter pecado, não será salvo, mas não mesmo. Nem crente carnal, nem pessoa sem fruto, não serão salvos. Mas eles estão satisfeitos na igreja. Por quê? Não ouvem a voz do Espírito Santo convencendo de pecados. E eles abafaram essa voz e
eles vivem uma vida assim escondida, né? Escondendo pecados diante dos irmãos. Então, o irmão pergunta: e aí, meu irmão, tudo bem? Firme? Tá, firme na igreja. E, tudo bem, tudo bem. E eles acham que está tudo bem. 1 João 1,8. São mentirosos porque não reconhecem pecados, mas nunca confessam também. Há pessoas do meu conhecimento com quem eu lido há anos e muitos anos, nunca ouvi uma confissão de pecado sequer. As pessoas não pecam. Esse farisaísmo é terrível. Nós temos que livrar os irmãos novos, os novos discípulos, desse farisaísmo. Meu irmão, qualquer pecado que você pecou, tem que confessar a Deus. Se é só em pensamento, é a Deus. Se envolveu alguém mais, tem que procurar essa pessoa para confessar o pecado a ela e assim por diante. Confesse para ter o perdão. Não adianta só pedir perdão. Tem que se arrepender e confessar. Outra mentira que Satanás divulga nas igrejas, que basta pedir perdão a Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para você se arrepender e confessar cada pecado. Comece a praticar isso, mas principalmente alertar os novos e ensiná-los a praticar isso também, para o bem deles, para que as bênçãos de Deus venham sobre todos. E a seguir, você compartilhe com todos à sua volta essas preocupações, para que eles também se incomodem com o pecado deles. Seja zeloso na casa de Deus. Não fique fingindo que está tudo bem na igreja. Seja zeloso, meu irmão. Seja zelosa, minha irmã, pela pureza da igreja, porque isso agrada a Deus. Seja sensível ao pecado e ajude os outros também a confessar os pecados deles.